vamos começar, né? Essa é a segunda edição desse evento, que é o Espaço Aberto, que é um evento que a mesa elaborou para conversar com artistas que a gente admira e poder trazer pessoas para conversar com esses artistas. A primeira edição foi feita com o Nuno Ramos, não foi pensado, mas por algum acaso, né? A segunda edição também tem Ramo. Me ocorreu agora. Sim, é um sobrenome bem comum, pelo menos Mas, na Espanha, né? mas dois ramos, um ramo um depois do outro, é um pouco incomum. Não foi de propósito, mas é uma coincidência querida. E, é, a mesa, né, é um grupo, um espaço de poesia, arte visual. A gente faz atividades itinerantes. Atualmente a gente está com uma individual da Mariana Honório, na Galeria Cândido Mendes, em Ipanema. E a gente vai ter uma atividade no período da Arte Rio, né? Que a gente está elaborando ainda, e dentro de um pouco vocês vão ter algumas notícias sobre. E aí convidamos a Sara, que muito generosamente aceitou. Sara é uma amiga muito querida. Ela tem uma biografia, digamos assim, entre lugares, né? Uma biografia que se dá entre Minas Gerais, o Brasil e a Espanha. Então, ela tem uma identidade em que na Espanha ela é brasileira demais, no Brasil acaba sendo espanhola demais, e isso dá a ela uma percepção diferente e interessante sobre arte contemporânea. Eu já tive a oportunidade de dialogar com a Sara, acho que mais anos do que nós gostaríamos de admitir, né? E em várias exposições diferentes, o que tem sido uma das minhas grandes alegrias, né? Enquanto alguém que se dedica e gosta de falar sobre arte contemporânea. E aí, para conversar com a Sara, nós temos os mesetes, né? Eu, a Bianca Madruga e o Iago, e a Mariana, não sei se ela já entrou, mas a Mariana também, Mariana Honório também, né? Ela, se quiser perguntar e tudo mais, ela disse que vai participar também. E eu acho que já está bom de apresentação, a gente pode começar então a conversar, né? Nessa ideia, né, de um artista, né, que pertence a lugares diferentes e acaba dando uma sensação, né, de despertencimento, né, porque pertence a lugares diferentes. Na minha conversa com a Sara, sempre apareceu muito a ideia dos grupos, né, das coletividades às quais ela se relacionava, e uma coletividade muito ligada aos movimentos de resistência proletários na Espanha, que é uma coisa que aparece pouco na conversa com ela, mas que é um traço muito importante, né, da formação dela, da trajetória dela. E, ao mesmo tempo, essa República Mineira que sempre acompanha a Sara em vários lugares diferentes, são artistas com os quais ela dialoga, e que também dão, para a maneira que ela transita, né, na arte contemporânea, características também muito localizadas no que diz respeito à solidariedade comunal e coisas do gênero. E, e aí uma palavra que, nas conversas que a gente tem, que aparecem muito, em que eu queria começar a minha pergunta com essa questão, né? E depois a gente vai passar para as rodadas de perguntas, a questão da sobrevivência, porque ao mesmo tempo em que se vivencia uma realidade diferente, as realidades elas trazem desafios, né? Elas são difíceis, ainda mais quando se está num extrato de resistência, né? E, muito embora, né, o trabalho da Sara seja muito diversificado em temas, em assuntos, em provocações, então aparece a feminilidade, aparece o diálogo com comunidades diferentes, aparece diálogo com a floresta, momentos diferentes, pensando nos ajudantes, por exemplo. Essa dinâmica
da sobrevivência aparece como um lugar do fazer artístico, né? E aí minha primeira pergunta tem a ver com isso, tem a ver com o quão eficiente a arte ainda é para você hoje, quanto artista contemporânea. Eu sei que artistas oscilam, né, entre ser artistas e ser outras coisas, principalmente artistas mulheres, né, por questões variadas. Então, o quão eficiente a arte contemporânea como uma máquina de sobreviver ainda é para você hoje? Seria a minha pergunta de abertura para a gente poder começar a falar. Eu acho que quando a gente fala de arte contemporânea, né, no meu caso, eu poderia pensar em muitas coisas, mas eu não acho tão interessante, por exemplo, me deter em todo esse aparelho da arte contemporânea, que tem a ver com, enfim, com questões que não são tão interessantes, que são as modas, os mercados, certos tipos de competições, enfim. Para mim, a arte, ela tem, para mim, a arte tem várias formas de relação com a sobrevivência. Eu acho que a arte é o maior potencializador para trabalhar o social que tem. Assim, se você chegar em qualquer comunidade, em qualquer lugar, é geralmente através de arte e educação, de aulas de pintura, de teatro, de música, que você vai conseguir permear geralmente os jovens, as crianças. Então, eu acho que a arte é uma potência política mesmo. Em termos da questão da sobrevivência, né? Eu estava falando outro dia, né, César, com você, que acho que você me perguntou alguma coisa sobre política, né, sobre como que eu via essa questão da minha posição política. E aí eu falei uma coisa assim que para mim ela não veio muito por uma certa ideologia ou por uma intelectualidade ou por uma coisa assim, né, isso é o que é correto, isso é uma forma ética, mas eu acho que eu tive uma experiência política muito forte na infância e na adolescência. Acho que essa experiência me deu a ideia de que em certos estratos sociais, sabe, quando você está vulnerabilizado, a única coisa que faz com que a sua situação melhore é a comunidade, né? É a ideia de conjunto, a ideia de grupo. E eu vivi isso muito porque, bom, eu passei uma parte da infância no Brasil, mas passei também uma parte da infância num bairro que era uma vivenda social. Então era um bairro que chama, né, é um bairro feito para trabalhadores e tal, só que, claro, na Espanha as classes, né, se misturam muito mais, então tinha também estudantes de universidade e tudo mais, mas a verdade é que era um bairro no meio do nada, assim, no meio de um terreno baldio, e não tinha nada. Então, todas as coisas que foram conseguidas foram através de muita luta, né, e de muitas associações de vizinhos, para ter atividades, para ter centro cultural, e por algum motivo eu participei muito disso. Então, para mim, essa ideia de... Também morei numa casa, morei num apartamento, que essa empresa que construiu o bairro foi à falência, então ela não tinha terminado os prédios, deixaram os prédios a meio terminar, e a gente ocupou, porque, enfim, porque senão iriam perder. E através dessas, sabe, através dessas associações, o pessoal foi conseguindo coisas, né? Foi conseguindo que a empresa terminasse os apartamentos, foi conseguindo que tivesse centro cultural, foi conseguindo que tivesse um supermercado, sabe? Mas foram sempre... e também, bom, né? Eu tenho que dizer que era um momento político muito forte na Espanha, né? Que tinham sido 40 anos de ditadura, de ultradireita,
e de repente tinha ganhado o socialismo. Inclusive foi uma das razões pelas quais a minha família se mudou para a Espanha, né, a gente morava no Brasil. E então era um momento muito, sabe, era como se de repente as pessoas tivessem liberdade, voltou muita gente do exílio, tinha muita gente que tinha ficado no exílio, que foram voltando para a Espanha. Então era um momento, eu acho que eu vivi um momento excepcional, assim, da história da Espanha, porque era um momento que todo mundo acreditava na, numa nova sociedade, né, numa nova forma de organização. E eu acho que viver isso quando você é criança, né? Então, acho que isso não passa tanto, né, por uma questão intelectual ou uma questão moral, né? É quase que percebido com sentidos, é percebido com a continuidade, assim, do tempo, dos dias, com as pequenas coisas, com as grandes coisas, né? Percebido de uma maneira, do jeito que as crianças percebem, né? Que também intensamente. Então, acho que eu vivi, acho que foi algo que eu tive a sorte de viver também, né. Então, como a gente combinou, né, eu vou passar para a Bianca, que também vai te fazer uma pergunta, depois o Iago, depois a gente abre. Sim. Bianca. Boa noite a todos e todas. À noite. Sara, A gente, eu queria agradecer, tá, a todo mundo. Muito obrigada. Desculpa, esqueci. Eu acho que a resposta dessa primeira pergunta a gente já se sentiu super agradecido. E eu queria dizer, assim, que, não sei, posso faltar com minhas faculdades cognitivas agora, porque eu estou muito, muito feliz que você esteja aqui, de verdade, assim, mesmo. Eu fico na dúvida se eu te faço... Muito feliz. Eu acompanho seu trabalho há muitos anos, assim, inclusive nos grupos que eu acompanho, eu sempre cito trabalhos seus e tal. Eu acho que eu teria muitas perguntas a te fazer, mas vou fazer um breve comentário sobre isso que você falou, e aí você me disse sim ou não, e aí depois eu entro na minha pergunta, porque uma das coisas que eu acho que é mais... que vem mais, assim, à primeira vista no seu trabalho é um modo com o qual o seu trabalho se constitui a partir de uma reorganização, né, das coisas. Quer dizer, os objetos, para além de serem destituídos de suas funções, eles acabam, de alguma maneira, formando algum tipo de comunidade, e ficou impossível eu não falar sobre isso a partir da sua fala, né, porque uma vez que ele é destituído de sua função e ele se reorganiza, né? Uhum. Então, a sua fala me fez pensar nessa dimensão que, para mim, é muito clara, assim, no seu trabalho e muito forte politicamente, muito embora ela não seja frontalmente política, no sentido de não ser um trabalho panfletário, né? Mas a minha pergunta é uma pergunta mais de fã, assim, sabe? Que é... Eu vi uma entrevista sua, deve ter uns 4 anos, e eu queria saber se isso ainda é assim. Eu vi uma resposta sua, que você diz assim, às vezes eu estou artista, às vezes eu esqueço. E aí eu queria saber como que é a tua relação com o teu processo, assim, diário, como que é a tua relação entre materialidade e pensamento? Você já citou de momentos onde você fica mais obsessiva e as pessoas acabam entrando, né, sendo atravessadas por essa beleza, né, desse entusiasmo, assim, né, de estar sendo atravessado por um outro modo, né, de estar no mundo. Eu acho que é isso, assim, você perguntou, não sei se é ético, eu acho perfeito, assim, acho que o destino da arte são esses atravessamentos, né, que fazem com que a gente, talvez por isso pegue todo mundo, né, que faz com que a gente, de alguma maneira, veja que, tipo, a vida não se resume a esses vocabulários prontos, né, então eu acho que você, de alguma maneira, oferece ali um aparato, uma possibilidade de vocabulário para que a gente também possa ser atravessado e ter algum tipo de deslocamento, né, num mundo que é tão duro, assim.
E aí a minha pergunta é essa, assim, o que é esse às vezes eu esqueço? Como que se dá seu processo? Como que é, assim, tua rotina mesmo, sabe? De onde que você tira matéria-prima, assim, como que se articula o pensamento, do pensamento à materialidade, assim? Fico muito curiosa para saber disso, assim, desses caminhos, assim, como que esses caminhos vão se apresentando para você e como que você os acolhe, assim. Olha, Bianca, também fico curiosa para entender, né? Porque eu teria que entender muito sobre mim e teria que entender de um jeito que às vezes eu não posso, não seria bom entender tanto, sabe? Porque se eu tivesse controle, se eu achasse que eu tenho né? Claro que eu tenho muito controle, inclusive tem momentos em que eu sou até obsessiva em relação a essa questão do controle, mas é como se eu navegasse em diferentes momentos, né? Então tem um momento que eu me sinto extremamente insegura, assim, de repente parece que eu não sei nada, eu não consigo me ver artista, e aí eu começo a ser uma espécie eu começo a representar um pouco esse papel, né, de mulher, então cuido da casa, faço não sei o quê, sabe, faço coisas, cuido né, se precisar alguém da minha família, enfim, sempre tem esses momentos que às vezes, né, que às vezes eu sou atravessada por alguma urgência, por alguma coisa, e eu tenho que me ocupar, mas eu acho que nessa questão do meu processo, é como se eu passasse por é como se eu estivesse navegando num lugar com muitas ondas, né, num mar com muitas ondas, porque tem momentos que eu tenho, sabe, que eu sinto que eu conseguiria falar sobre qualquer coisa, que eu tenho opinião sobre tudo, que parece que de repente eu descobri uma grande verdade, sabe? E parece que eu dou conta de ter um raciocínio muito rápido, e aí tem momentos que eu fico realmente muito perdida, sabe? Tem momentos, mas eu acho, né, assim, que o que eu tento, pelo menos deixar acontecer, o que eu deixei acontecer até agora, talvez eu possa entrar num novo período, né? Porque em algum momento eu tô com muita vontade de, em algum momento, reunir tudo que eu já fiz, convocar todo mundo, sabe? Espécie de festa, reunião, para ver que eles, né? Como que se conversam, né? Os trabalhos, as coisas e tal. Mas eu tenho me guiado muito por fortes ondas de intuição, sabe? Muitas vezes eu me relaciono diretamente com o espaço, se eu tenho um convite para fazer uma coisa num espaço muito estranho, muito tal, eu vou lá, eu tenho uma percepção física, eu sinto o que está acontecendo, começo a imaginar, às vezes eu parto de nada, né, às vezes eu pego um monte de tralha do meu ateliê e começo a fazer alguma coisa. A sensação que eu sempre tive, ou pelo menos a ideia que eu sempre tive da arte, é que eu sempre imaginei que arte é quase que um estado de ser, né? É quase que é uma espécie de, não sei se dizer assim, uma bruxaria, uma coisa assim. Então, assim, você não precisa de grandes coisas para fazer arte. Você só precisa de estar muito presente, né? As coisas vão aparecendo. Eu acho que é um pouco mais por aí. Às vezes, sei lá, se, por exemplo, se eu estou muito tomada por uma questão ou por outra, isso vai acabar aparecendo. Mas eu acho que eu vou passando por essas ondas, por essas fases. Às vezes eu sou complacente, sabe?
com pessoas que me pedem para fazer alguma coisa, sabe? Faz outro jardim. E eu faço, assim, eu não consigo fazer uma coisa que eu não quero fazer. Se eu não consigo, isso é uma coisa assim, é para além. E assim, eu não estou falando isso como, eu sou uma artista que só faz o que quer, não. Eu até gostaria, sabe, de poder ser profissional nesse sentido. Mas eu realmente não consigo. Para mim é um sofrimento que me leva a uma paralisia, né? Então, tudo que eu faço é porque eu realmente quero fazer e consigo fazer. Se eu não quero, eu não consigo. Não sei se isso te... Me tudo. Ah, Lindo. tá. Obrigadíssima, Sara. Lindo, lindo. Obrigada. Então, Iago, quer fazer uma pergunta? Fiz Vocês me ouvem bem? Fiz uma pequena mudança de cenário, que eu estava no carro e agora eu tô em casa. E não, eu tô super emocionado, assim, porque essa pergunta da Bianca é realmente uma coisa que também vejo muito no seu trabalho, essa aspiração a movimentar o outro, e a minha pergunta vai um pouco nessa direção também, como uma espécie de um trabalho que produz uma constelação, mas um trabalho que também produz uma constelação de pessoas. Então, essas muitas vozes compõem as narrativas dos seus objetos, uma vez que eles sejam deslocados do seu lugar, às vezes cotidiano e ordinário, e comecem a colocar a vida como uma questão, porque a vida é uma questão no seu trabalho. Então, antes da gente começar aqui a nossa gravação e o momento oficial, você falava do quanto seu processo ele contagia as pessoas com uma espécie de alucinação coletiva, ou algo como com uma alegria ou um frenesi compartilhados. E, bom, aí introduzindo a minha pergunta, talvez poucas pessoas aqui presentes saibam que a sua primeira entrada, ou talvez uma das primeiras entradas na arte tenha sido através da dança, Uhum, em que em algum momento você sofre um acidente. uhum, Impossibilitada de dançar, você começa a explorar outros suportes, né, e uhum, produzir com outras formas de expressão. E aí, em alguns dos seus trabalhos instalativos, nas pinturas, mesmo nas assemblagens, enfim, nos demais suportes, parecem que eles sugerem uma espécie de convite ao percurso, uhum, uma espécie de traço com vocação de partitura. uhum, E aí eu vi no vídeo dos ajudantes, eu acho que é um pouco um trabalho assim que me ajudou a entender todo o resto da sua produção, né? Porque essa vocação ao movimento é bastante presente, uhum, assim como a cadência, o ritmo, a sequência, a música tá ali, o retorno, e mesmo as instalações, essas que eu mencionava no começo, às vezes feitas por objetos que são retirados do seu contexto cotidiano, parecem, de alguma maneira, destinadas a dançar por você. E uhum. assim eu te pergunto qual é e como tem sido a relação com a dança na sua produção artística. Então, eu comecei dançando e fazendo teatro quando era criança no bairro, mas eram aulas nada profissionais, eram feitas por algum vizinho que sabia alguma dança, enfim, era uma coisa muito dentro dessa organização de vizinhos, né, que tinha e que ocupava as crianças com diferentes atividades. Mas para mim era uma coisa muito importante, porque sobretudo o teatro. A dança não muito, porque o professor, ele era um pouco xenófobo. Então ele tinha muita dificuldade assim comigo. Depois, bom, aí, enfim, fiz teatro, né? Isso para mim foi muito importante e tal, mas quando eu vou morar em Belo Horizonte, eu começo a fazer dança contemporânea. Eu comecei já numa idade que, sabe, que não daria para eu ser dançarina profissional, né? Porque eu já tinha uns 20 e tantos anos. Só que eu me encanto com aquilo, sabe? Eu me encanto com... Eu fiz aula com a Dudu de Herman, que é uma dançarina e professora
de arte contemporânea em Belo Horizonte, pois eu me encanto com a possibilidade do corpo, né? Eu começo a entender que o corpo, ele pode, sabe, ele pode muito. Para mim foi uma libertação, na verdade, porque ela fazia a gente, sei lá, isso, né? A gente se movimentar pelo espaço, entender o espaço. Eu também fiz muita técnica Alexander, que também é uma coisa que tem muito a ver com percepção, sabe? A técnica Alexander é uma coisa, é um tipo de técnica que foi feita para os músicos, mas que usam para pessoas que têm alguns problemas, enfim. Eu tenho um problema na coluna que é genético, mas na dança eu entendi que enquanto você está mexendo, enquanto você consegue mexer, tudo isso não importa, sabe? Porque de alguma forma você pode se comunicar com tudo, e que as coisas não configuram, sabe, saúde e doença desse jeito. Então, por exemplo, a gente fazia coisas como dançar com o fígado, sabe? Eu adorava isso, sabe, dançar com as tripas. Então, para mim, foi uma descoberta. Eu imaginei que eu fosse me dedicar à dança, talvez como uma estudiosa, ou como alguém que fazia umas performances esquisitas, né? Porque minha professora falava que qualquer pessoa poderia ser dançarino, qualquer um poderia dançar, mesmo que você estivesse numa cadeira de roda, né? E a gente também estudava dança butô, então eu me encantei, eu até pensava assim, eu vou ser curadora de dança, vou ser não sei o quê, vou fazer mestrado em dança, vou fazer... Eu realmente me encantei muito por isso. Aí eu fui atropelada, enfim, tive um acidente, e eu, claro, né, eu queria voltar, a professora falou que poderia voltar e tal, mas eu me machucava muito, porque a gente fazia muita jam session, né, e na jam session você está o tempo inteiro lidando com o corpo do outro, que não é seu, sabe, a jam session é como se você entrasse numa coisa de compartilhamento de corpos. Então, dependendo do tipo de movimento e tal, você pode... E aí, o que aconteceu também foi que ela saiu, ela foi dar aula longe, ela foi morar no meio do mato, num condomínio lá, e aí eu parei. Só que nisso que eu parei, eu comecei a fazer vídeos, né, que foi quando eu fiz o Oceano Possível, Ceia, Selva-me, Amor Fati, tudo isso era uma influência da dança, porque eu via muito videodança, performance, eu estava muito interessada nisso, né, nessa possibilidade do corpo. E aí, bom, eu fui me recuperando desse acidente e tal, né, porque demorou uns 2 anos, assim, para ter uma mobilidade boa no braço e tudo mais, nas pernas, enfim. E aí eu já comecei a virar meio que artista contemporânea, sabe? Eu ganhei uma bolsa, a Bolsa Pampulha, e aí eu fui me envolvendo muito mais nesse caminho, mas eu acho que eu nunca esqueci, nunca abandonei, sempre estive, né, junto com a dança, e voltei a dançar em alguns momentos, mas não com aquele envolvimento, sabe, do tempo que eu morei em Belo Horizonte. E eu acho que no meu trabalho me acompanha muito, né, essa ideia do teatro, que às vezes é uma ideia até um pouco infantil do teatro, né, da vida como um cenário, sei lá, e me acompanha muito essa coisa do corpo, da sensorialidade do corpo, do que um corpo pode atravessar. Serviu? Foi? Não sei. Não, foi lindo, obrigado. Eu não sei se a Mariana não quer fazer uma pergunta, porque agora a gente vai fazer uma rodada de perguntas de quem está participando. Eu não sei se eu espero um pouquinho, Mariana. Alguém também do nosso público já tem alguma pergunta na cartola e queira fazer para a Sara? Minha internet está meio ruim, então não sei exatamente. A gente está te ouvindo, Mariana. Eu estou aparecendo? Não, aparecendo não, mas a gente está vendo sua voz.
Ah, tá. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que a pergunta da Bianca e a pergunta do Iago meio que se completaram. E aí a sua resposta, Sara, fez muito sentido, porque eu estava pensando sobre os diferentes meios, né, que você faz seus trabalhos. E aí a Bianca veio com essa pergunta do processo, e você falou sobre isso de ondas, e acho que eu entendi um pouco. Eu imagino, então, que essas diferentes abordagens devem vir dessas diferentes ondas que trazem diferentes problemas e pedem diferentes soluções. Então, eu estava pensando mais ou menos sobre isso, mas meio que vocês já provocaram isso. Então, eu vou ouvir o resto e qualquer coisa eu falo. É porque, assim, digamos que as ondas são uma repetição, mas cada uma é uma ao mesmo tempo, né? Então, acho que é uma relação também que sempre tem essa diferença, mas ao mesmo tempo tem essa repetição, e acho que a repetição é que eu estou sempre trabalhando, né? Que de alguma forma tem algo que se imprime no meu trabalho, imagino, numa amalgama de coisas diferentes, mas que as pessoas reconhecem como sendo meu. Sei lá. Eu às vezes me surpreendo, porque acho que eu faço coisas tão diferentes, mas de alguma forma as pessoas parecem reconhecer. Não sei se alguém do público já tem alguma pergunta para fazer. Se não, Bianca tem uma pergunta, vamos lá. Você não é do público, mas geral. Pode fazer, Tá, Bianca, vai lá, vai fundo. porque senão eu fico ansiosa e perco. Não, é só um pouco o que o César já trouxe também, o que todo mundo já trouxe, mas eu fiquei muito pensando agora, assim, durante a conversa, sobre essa condição do... Eu acho que esse atravessamento, talvez, aí queria ouvir de você, pode ser que tenha a ver um pouco com essa condição de estrangeiro, né, em todo lugar, que é um pouco a condição humana, né? Se a gente para pensar, né, se a gente para... A gente vive num processo constante de se sentir fora de lugar, né? Talvez o trabalho, de alguma maneira, seja um convite, né, a ter esse lugar como habitação, assim, né? Esse lugar de estrangeiridade mesmo, né? Como habitação para todos, assim. E aí, dentro disso, fico pensando, assim, nos títulos, né? E na palavra, né? Que vai desde alguma coisa relacionada a alguma violência aqui, né? Até a construção de possíveis, assim. Aí eu fico pensando nesse trajeto, né? Uhum. De encontrar alguma violência aqui, e esse percurso, né, da construção de possíveis, também é muito relacionado a esse deslocamento dessa estrangeiridade, que eu acho que talvez seja um dos pontos, né, que façam com que a gente se sinta atravessados todos, assim, né, porque ninguém é totalmente filho do seu lugar, né, ninguém é totalmente dentro do seu lugar, né, não existe muito esse lugar, né, para se habitar, que não o da estrangeiridade, né? Uhum. Saber o que você pensa disso? Sim, acho que totalmente. E aí eu pensei uma coisa que você estava falando dos títulos. Eu lembrei de uma exposição que chamava Os Trabalhos ou o Jogo da Vida. Que é essa exposição que eu fiz na Espanha, que eu me permiti misturar meus trabalhos de diferentes épocas, de diferentes formas e tal. E aí os títulos, eles eram uma espécie de compilado do que seria estar aqui, né? Estar vivo aqui, estar encarnado. Então, tem de tudo, né? Assim, eu lembro que tinha
tinha violência, tinha depressão, tinha morte, tinha, sei lá, tinha tudo, tinha alegria, eram 71 frases, né, como se fossem títulos de trabalhos que iam permeando a exposição, como num tabuleiro, como se você estivesse num tabuleiro. Então, você vai passar por todos os estágios, né, por diferentes estágios. Eu acho que é esse movimento que eu vejo, sabe? Eu acho que eu vejo, assim, a sensação, às vezes, que eu tenho é que eu vejo o pior do pior e o melhor do melhor, sabe? Que eu tenho uma espécie de, sei lá, não sei se foi por uma experiência ou porque as pessoas na arte somos mais intensas, não sei muito bem. Então, eu acho muito enigmático, né? Essa quantidade de possibilidades e de estágios e de crueldades e violências, mas ao mesmo tempo, sabe, toda a beleza, né? É muito confuso, acho confuso. Então, eu agora estou fazendo umas pinturas alegres, né, sabe assim, eu estou num momento alegre. Essa colagem que eu fiz agora, ela é tão alegre que eu acho que dá medo um pouco, sabe, assim, ela ficou meio demais. Por isso que eu coloquei o título, que seria Um Dia Esquisito, né, que é em espanhol Um Dia Raro. Não sei, talvez, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas eu acho que sabe, às vezes parece que quando você está nessa posição de estrangeiro, né, que todo mundo se sente e tudo mais, é como se você olhasse um pouco como um observador. O fato de você sempre ser colocado como um outro, né, não é um outro, mas assim, alguém que não pertence, né, alguém que não é totalmente, faz com que não exista ninguém que se identifique realmente com você, né? Então, você não tem identificações do tipo, aqui estamos nós, todos aqui, sei lá, né? Tem a parte da minha mãe, que é de uma família de Araxá, do interior de Minas Gerais, e uma outra parte que é do norte da Espanha, um povoado que, sei lá, sabe? Que até os anos 80 viviam praticamente na Idade Média, sabe? São relações de uma enorme perplexidade, sabe? Então, você cresce com uma coisa que é toda muita perplexidade frente à vida, né? Frente aos costumes, frente à língua, frente a tudo. Tem uma expressão em russo que chama palavina, que palavina é a criança que cresce entre dois lugares. Então, ela tem duas línguas, ela tem duas culturas, duas formas de humor, duas interpretações da dor, duas interpretações da alegria, é diferente, sabe? Então, como você tem mundos muito díspares, né? E você não é identificado exatamente com nenhum, eu acho que você começa a observar que tudo é um pouco um absurdo, né? Sei, que tem uma certa invenção. E aí você começa a perceber que, sei lá, e agora já indo para outro assunto, é que outro dia também eu estava conversando com o César sobre a questão da fantasia no meu trabalho, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque, claro, sempre que me fazem essa pergunta eu acho um pouco estranho, porque eu sempre tive uma sensação de que, como assim, fantasia versus realidade, né? A realidade é uma fantasia, a gente materializou, entende? Uma espécie de fantasia, mas a gente poderia ter outra, sabe? A gente poderia ser outra coisa, de outro jeito. A gente poderia comer com outros utensílios, a gente poderia, né? Como acontece em diversas culturas. Então, essa sensação de ter permeado, né? De ter
de ter convivido com duas culturas muito diferentes, me deu essa impressão de que cada povo inventa suas histórias, né? Inventa seus modos de viver, de agir, como pode, segundo um monte de coisa, né? Mas assim, e eu acho que também quando a gente fantaseia, né? Quando todas as fantasias falam muito sobre o momento presente, sobre o que a gente está vivendo, fala muito sobre quem a gente é, fala muito sobre nossos desejos, fala muito sobre vontades ocultas, enfim. Eu acho que a fantasia é, ela, para mim, né? Eu sei que é muito perigoso falar isso hoje em dia, mas ela constitui uma fonte de conhecimento também, né? Também é algo que não podemos simplesmente ejetar, digamos assim, não podemos simplesmente falar, isso é coisa de criança, então a gente é adulto, a gente vive no real. Eu não sei até que ponto isso é tão, sabe? Até porque nessa questão da infância, todos nós convivemos com uma criança, né? Do melhor ou pior jeito, a infância é uma coisa que nos acompanha. Inclusive, eu acredito que crescer, de fato, virar adulto, é para poucos. Não é todo mundo né, que consegue. Porque para você ser um adulto, você tem que dar conta, né, dessa toda a informação que tem a ver com as piores coisas da vida. E de alguma forma, conviver com isso. E conviver resistindo. E, enfim, é muito complexo. Então, quando as pessoas acham que eu estou fazendo uma coisa mais infantil, ou que tem a ver, é como se essa desimportância, né, essa desimportância que se dá à infância, é uma coisa que até me deixa um pouco perplexa, né, porque, sabe, a infância, somos muito constituídos, né, pela infância, queramos ou não queramos. E acho que até de forma, sabe, biológica mesmo, assim, é o momento que todas as nossas conexões estão se formando. Enfim. O Iago quer fazer uma outra pergunta. Gente, quem quiser perguntar, faz essa estratégia do Iago, faz uma mãozinha, e aí eu chamo a pessoa. Pode falar, Iago, manda bala. Eu e a Bianca, a gente é muito gêmeos, assim. Então ela lança um fogo de artifício e ele estoura no meu terreno. A gente está sempre pensando muito próximo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de persistir na pergunta dela, porque eu acho que, enfim, tem, para usar uma palavra inadequada, assim, nesse sentido, tem um saldo que é estranho nessa coisa do estrangeiro, né? Porque isso assume uma posição, às vezes, pejorativa, né? Quando você está tanto de um lado e tanto do outro lado. Só que o estrangeiro, o xenos, ele é sempre aquele que está nos limites. Ele é sempre aquele que está no limite das fronteiras entre um lado e outro. Só que nesse espaço, entre uma coisa que é dada como A e a coisa que é dada como B, existe uma terceira margem, que é onde se constrói uma espécie de discurso, onde surge uma espécie de voz. E se a arte é endereçamento, né, se essa voz está endereçada para alguém, eu fico pensando duas coisas, né? Como essa voz surge nos seus trabalhos e assume uma vocação de pintura, ou de escultura, ou de instalação, ou de assemblagem. Qual é o momento em que você percebe o que essa voz tem para dizer dentre esses limites, assim, das taxonomias da arte, né? Entre, enfim, essas categorias. E a outra coisa é isso que você fala da palavina, né? Como essa voz está endereçada
E eu não falo só de Brasil e Espanha, né? Eu falo do sul e do norte global, de algum sentido, né? De como esses discursos estão endereçados a questões completamente distintas e experiências de vida completamente distintas, né? A experiência de alegria é uma e a experiência de alegria é outra em determinados lugares, ou a experiência de dor e de tristeza. Enfim, como essa voz se destina, em primeiro lugar, a uma categoria visual de trabalho, e, em segundo lugar, a um discurso que se pretende universal, ou que se pretende tocar a todos. Vamos ver se eu consigo falar. Eu não sei. Mas, assim, eu acho que existe uma coisa no meu trabalho que está sempre fora, né? Um fora. Em que sentido? Por exemplo, outro dia também falei com vocês assim, ai, meu trabalho é puro detrito. Aí depois eu pensei, gente, eu preciso explicar isso, né? Porque que eu tô, né? Assim, quase que eu diria. O que eu queria dizer é que, assim, a sensação que eu tenho é que, digamos assim, que existem os restos, né? Que existem isso que você falou, que estão nas margens, ou os pedaços das coisas, o que sobra de uma coisa com outra, ou uma ensamblagem meio impossível entre um material e outro. Existem configurações que, para mim, são feitas com o resto, sabe? Com o que resta. Então, o que resta, que é uma sensação, talvez seja a minha maior sensação de estrangeiria, mas é uma sensação de estrangeiria que, assim, que além da questão das culturas e tudo mais, é quase que eu não sei se é uma identificação, sabe? Com as coisas que ninguém está vendo, com as coisas que estão empoeiradas, com o trabalhador que está montando a exposição e que não sei o quê, né? Com sempre essas coisas que são mais invisibilizadas, né? Tem essa coisa de mostrar, e essa coisa de... Tem o mostrar e o esconder, né? No meu trabalho. E às vezes me incomoda muito, eu sempre fui, sabe, aquela que se incomodou um pouco com a poeira embaixo do tapete. Eu quero levantar o tapete e falar assim, ó, essa aqui é a poeira tem um pedacinho de papel, tem um fiapinho, tem, sei lá, umas migalhas, tem, sabe? Então, essa poeira aqui que está embaixo do tapete, sabe, está contando uma história. Então, alguém comeu, alguém fez, né, é como se essas coisas sempre tivessem conversado comigo. Essa sensação que eu tenho, tá? Ou eu conversado com elas, ou sei lá. Como se tivesse... Eu acho que é um ensimismamento que eu tinha muito forte, e que com a arte contemporânea eu consegui dar forma, né? E acho que eu realmente, acho que eu escolhi, porque eu quis muito outras coisas, sabe? Eu achava que assim, eu nunca achei que eu ia viver de nada, eu sempre achei que eu ia viver de um trabalho, do emprego, sabe? Eu tinha uma mentalidade muito tal, mas assim, em termos de como me expressar, eu sempre pensava que eu seria, que eu escreveria, depois eu tive uma ficção muito grande pelo cinema, depois teve teve a dança, teve o teatro, sabe? Eu fui muito curiosa, mas eu sentia, né, eu senti de alguma forma que alguma coisa que estava desse ensimismamento, desse estrangeiro, sabe, dessas bordas, a melhor forma para mim era a arte contemporânea, porque aquilo era matéria, a arte contemporânea lida com matéria, e eu precisava falar sobre isso. Ao mesmo tempo que é sobre imagem também, é que a imagem, ela é encantadora, né, assim, a imagem, ela é uma espécie de
divina, maravilhosa, né? É a imagem, por isso que a gente também está nesse momento, a gente está no momento de devastação da imagem, né? Então, a gente exceder o uso da imagem, de alguma forma. Mas eu acho que para criar imagem, é como se a pintura criasse de uma forma específica, com uma forma específica de intenção, com apelo específico, o vídeo, sabe? Então, isso que você falou é que quando coisas diferentes têm que ser faladas em termos diferentes. Então, sabe, tem coisas que eu consigo expressar muito melhor e eu demorei um pouco para entender. Assim, porque antes era tudo muito intuitivo, né? Ah, vou fazer um vídeo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. Vinha e pronto. Agora eu estou entendendo que assim, com vídeo eu consigo ser mais direta para alguns assuntos, com a instalação eu consigo trazer o corpo, quando eu acho que tem que ter o corpo, quando eu acho que tem que ter a presença, e aí tem o cheiro das coisas, e aí tem, sabe, agora eu percebo muito também com a colagem, também era uma outra forma de experimentação, agora com a pintura, eu acho que faz parte um pouco, né, dessa variedade de situações e emoções, né, dessa forma de ao mesmo tempo que você cria imagem, né, você tá se relacionando com matéria. Eu sou muito matérica nesse sentido, né? Eu estou sempre me relacionando com matéria, com coisas, e são essas coisas, esses pedaços de papel, não sei o quê, coisas e coisas e coisas que dão, que de alguma forma, não é que tenha um sentido, ou é com o que eu consegui dar sentido, sabe? Como se eu pudesse exprimir alguma coisa fazendo isso, sabe? Porque eu não poderia fazer isso com pessoas, digamos assim, né? Porque eu não posso, sabe? Eu não posso trabalhar com pessoas como eu trabalho com os cacos, embora tenha pessoas que estejam sendo tratadas como cacos, entende? Não sei se eu fui clara. Eu levantei a mão, então eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu baixar minha mão. Quem quiser fazer a próxima, então, levante a mão. Eu queria retomar um pouco o tema da comunidade, a partir do que você falou para a Bianca e para o Iago, porque são dois pontos, né, duas frases, duas ideias que você recorrentemente traz quando a gente conversa, né? E que apareceram nessa conversa também, que uma delas é o terreno baldio, que eu não faço ideia de como se fala isso em espanhol, mas terreno baldio sempre aparece. Você fala... Como? Descampado. Então, aparece terreno baldio quando você fala da Espanha, aparece terreno baldio quando você fala de Minas, de Araxá, de São Paulo. Você sempre vê um terreno baldio. E do outro lado ou eu vou fazer umas colagens, ou eu estou fazendo umas colagens. E claro que você diz isso muito mais do que propriamente você está em fase de fazer colagens. Agora é um caso, mas... Então tem uma dinâmica entre uma coisa e outra que concerne a olhar para o terreno baldio e ver uma comunidade ali dentro, e uma coisa muito impositiva com o terreno baldio, porque tudo tem regra ali dentro, né? Então, cada caco tem um personagem, tem uma relação, sai de um lugar e vai para o outro, e que quando se olha para uma comunidade, no seu sentido com pessoas, não é tão arbitrário assim, né? A gente acaba percebendo as relações, mas você vê isso nesses objetos e vê essas relações de uma forma muito específica, né? E aí acontece, né, via de regra, com instalações, né? A instalação meio que retoma
algum terreno baldio, mas de uma forma muito mais elegante, formalmente estabelecida, mas com dinâmicas internas muito bem estabelecidas. Uhum, E quem experiencia, né, percebe e, né, e você reforça. E depois você precisa fazer umas colagens, ou você está fazendo umas colagens, e essas colagens parece que reelaboram essas, uhum, essas regras, né? Você uhum, cita as relações que você viu uhum, e coloca à prova para ver se é isso mesmo, né? uhum, uhum, E aí eu penso numa instalação que é uma das minhas instalações preferidas, né? Que é para Marcela e outras lá da Capelinha do Morumbi, e que é uma coisa de terreno baldio, né? uhum, E ao mesmo tempo tem tudo a ver com revisitação. uhum, E uhum. aí eu um pouco fico curioso sobre a revisitação por você nas colagens de algo relacionado àquilo, relacionado àquele terreno baldio específico. É que eu acho que para mim a colagem talvez seja um momento de elaboração, sabe? É, é pós. A sensação que eu tenho é que a colagem não é anterior, ela é posterior, sabe? É o momento no qual eu falo, tá, tudo bem, né? Eu consigo, sei lá, eu conseguiria fazer uma coisa aqui, nesse lugar onde eu tô, com essas coisas todas. E aí eu olho e falo, tá, e agora eu vou fazer a mesma coisa com as cores, eu vou fazer a mesma coisa com os tecidos, eu vou fazer a mesma coisa com os restinhos de papel. Então eu acho é, que é um pós mesmo. Por exemplo, quando eu fiz a capela, né, para a Marcela e as outras, eu fiz no final, eu fiz um trabalho que é um fio, que eu uso até hoje, que ele está na maioria das minhas exposições. E é um fio de um monte de coisas, de restos da própria exposição e do próprio trabalho, né, que eu estava elaborando. Então, são fios que estão amarrados com nó, e aí você tem, sei lá, um pedacinho de coisinha de cabelo, com uma gilete, com um laço, com um pedaço de lingerie, com não sei o quê, sabe? Isso a sensação é que isso é posterior ao vivido. Primeiro tem o impacto, sabe? Primeiro tem uma violência, tem o impacto da violência, e onde eu consigo, sabe, pegar aquele barro e fazer aquelas coisas, né? E uma relação com o espaço, com o buraco, sabe? É exaustivo, entendeu? É muito exaustivo. Às vezes tem vezes que eu fico até doente depois das instalações. É muito pesado. E aí eu acho que depois tem esse momento onde eu uno as coisas, eu consigo, sabe? É como se fosse uma elaboração. Ela dá um aspecto, ela vai suavizando de alguma forma. E eu acho que essa é outra condição, né, que acontece, né, que às vezes eu trabalho com violência, mas ao mesmo tempo que tem muita violência, eu acho que está violência demais, aí eu suavizo e aí põe violência, sabe? Não é simples para mim, mas eu não sei se eu respondi, acho que é isso, que a colagem é pós, e ela é uma elaboração, é na hora que eu sabe, a não ser assim, que eu esteja no meu ateliê, isso também acontece, e eu falo, tá, o que eu vou fazer com tudo que tem aqui? Eu junto, assim, um monte de lixo, né? Então, eu vou lidando com esses lixinhos e tal, mas assim, eu acho que é uma pós-elaboração, é depois do impacto. Depois de você fazer uma colagem em que você, de alguma maneira, se remeteu a Marcelos enquanto você estava... Eu acho que não propriamente uma colagem, mas acho que sim, por exemplo, acho que sim
os fiapinhos. Eu acho que depois eu comecei a fazer umas bonecas que estão no Reina Sofia. Então, tem 13, mas são 41. Eu estou ainda fazendo. Mas é muito difícil para mim fazer as bonecas. Então, é um pouco doloroso, sabe? Mas para mim foi uma forma de elaborar, uma elaboração. Então, eu considero que essas bonecas, que o elo, né, chama, as bonecas chamam minhas e suas. Eu acho que foi um pós, sabe, como se fosse a colagem. Só que no caso para a Marcela e as outras, eu acho que eu ainda estou processando, porque eu acho que teve para a Marcela e as outras, e depois teve Linda Louca Vieja Bruja, né, que eu fiz no Museu Reina Sofia. E como são duas experimentações que foram muito densas para mim, muito pesadas, e que eu ainda não sei muito bem como lidar, porque também tem coisas minhas aí muito difíceis, enfim, não sei. Eu estou começando a fazer as colagens, sabe? Fiz algumas no Reina Sofia nas paredes, que eu fui colando no final da exposição, quando já estava tudo pronto. Eu fiz umas colagens nas paredes, assim, sabe? Eu acho que é isso, acho que a colagem é uma elaboração de algo que aconteceu, sabe? Como de repente eu posso fazer uma coisa que pode até ser uma celebração também, né? De um período, de uma questão. Mas é isso, como se eu estivesse lidando com a vida em todos os seus momentos, né? Então, não sei, respondi? Total. Vocês querem fazer uma outra pergunta, Bianca ou Iago? Não? Então, posso fazer mais uma? Ainda dando tempinho? Letícia, podemos? Tá. Quando você falando, né? Eu estava discutindo sobre iluminação, e aí alguém estava me perguntando sobre que iluminações tinham me impressionado, que eu achava muito boas. É claro que eu não queria dar uma resposta usual, né? Fiquei pensando para ver uma resposta provocativa. Aí me veio à cabeça o trabalho na Eva Klabin, Ah, já há vários anos atrás, né? uhum, E que a Eva Klabin vira um pouco terreno baldio, né? Lá tudo tem muita ordem, lá tudo tem muito lugar, e você tira as coisas do lugar e dá uma outra ordem, uma ordem que você sabe que tem, mas ninguém vê. uhum, uhum, E, e, e para mim, seus trabalhos têm muita iluminação. Você falou da Para Marcela, a iluminação é bem sofisticada, você pensa muito à luz. Mas uhum, esse é o trabalho em que a luz está mais bem resolvida e não tem luz, né? uhum, uhum, Em uhum, luz, nós tem uma espécie de previsão adaptativa da retina ao escuro, e, uhum, e, e eu acho que esse trabalho, se não ele mesmo tem um aspecto especial, e uhum, tem, mas digamos que não tenha, uhum, especial nele, que sintetiza uma coisa que você repete algumas vezes, que é essa adaptação do olho a um uhum, tempo baldio onde não tem luz, né? uhum. E, e aí me pergunto se está nessa direção de você vai repetindo esse processo, O né? da luz? É de tirar a luz de um terreno baldio, deixar seu olho adaptar, e, Uhum. ou de certa maneira fazer isso com outro, né? Eu posso dizer que eu sou boa vendo no escuro. Acho que é isso. Acho que eu gosto. Eu sempre gostei, assim, de deixar o olho se acostumar para onde aparentemente não tem nada, começar a ver um monte de formas e de vidas e de existências, enfim. Cecília, você quer fazer uma pergunta? Seja bem-vinda, por favor. Sim, eu gostaria. Ficou muito abstrato para mim. Eu não conheço esse trabalho da Eva Calvin, mas eu fiquei muito curiosa
Eu conheço a casa, super organizada, e o que você fez efetivamente para que esse movimento transformador se transformasse num trabalho, e como que isso foi visto pelas pessoas? Para mim está muito abstrata essa ideia, será que você poderia esclarecer Sim, um pouco sim, mais? claro. Então, quando eu visitei, que eu tive o convite para fazer uma intervenção na casa, eu visitei e me interessei muito pela história da Eva Clavin, que, enfim, é uma mulher que, quando o marido morreu, ela decidiu viver à noite. Ela não vivia de dia, ela vivia só à noite. Então, o médico ia à noite, o dentista tinha que ir lá à noite, ela só recebia visita à noite. E durante o dia, tinha umas cortinas muito grossas na casa e ficava tudo escuro, ficava tudo velado, assim, né? Aí eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando assim, gente, porque enfim, quando eu era criança eu tinha muito terror noturno. E uma das coisas do terror noturno, que são apavorantes, é que você começa a ver formas, né? Você começa, pelo menos, né? Eu acho que você fica com o olho aberto, porque você está vigiando, né? Que não apareça nenhum monstro. Então, você fica com o olho aberto. Só que aí, nisso que você vai ficando com o olho aberto e ele vai acostumando com o escuro, você começa a ver um monte de forma. E aí eu imaginei, eu pensei assim, gente, será que ela ficou com algum tipo de pavor, né? Do que ela tinha tanto pavor que ela trocava o dia pela noite? Se o pavor dela seria por uma espécie de excesso de luz, tem no Rio de Janeiro, né? Por uma espécie de, não sei, eu fiquei muito interessada nessa história. Aí enfim, eu fiz uma operação muito simples, assim, que foi, eu peguei a cama, né? Eu usei o quarto dela. Aí eu mexi a cama, coloquei tinha umas roupas dela, uns objetos no armário, porque o armário dela, enfim, tem as roupas e tal, tinha umas caixas, meio umas chapeleiras. Aí eu coloquei em cima da cama, assim, eu fiz uma espécie de arranjo com os objetos, e aí eu usei uma luz, isso é uma coisa muito cênica e tal, mas eu queria usar a luz mínima, sabe? O mínimo, 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 mínimo que uma luz consegue ficar acesa. E eu consegui fazer isso, né? Iluminei os objetos. Então, a sala ficava muito escura, né? Escurecia, tinha as cortinas, então não entrava luz. Então, as pessoas entravam e ficavam sentadas, assim. Acho que era, eu não lembro, porque depois eu fiz num outro museu, foi já uma outra história, mas não lembro se eram 15 minutos, 20 minutos sentadas, não lembro. A questão é que o olho começava a se acostumar com a escuridão e aí as formas começavam a surgir. Só que não eram formas definidas, você não conseguia perceber que aquilo era uma cama, que aquilo era... Então, assim, dependendo da pessoa, a pessoa via um fantasma, sei lá, uma pessoa, sei lá, tocando violão, aí tinha uma mulher que viu uma galinha gigante, aí cada pessoa, tinha pessoas que viram falo, sabe? As pessoas iam projetando as imagens internas, né? As imagens, sei lá, as imagens que não conseguiam ver, ou que não conseguiam definir, as pessoas projetavam, davam sentido para aquelas formas. Foi isso. Além da própria Wanda, né, que apareceu para 9 em cada 10, né? Sim. Além do fantasma dela, porque eu ainda usei tinha uma escultura, que era uma estátua de uma virgem lá, que também dava uma coisa muito, e que ficava meio dentro do armário. Eu usei o quarto todo, né? Então ficava meio dentro do armário. E aí era meio pavoroso. Assim, para umas pessoas era lindo, era uma experiência espiritual, iluminação, anjos e tal, e para outras pessoas era pavoroso. Enfim, tinha de tudo. É um trabalho que eu gosto especialmente, eu voltei a fazer ali esse tipo de, usar esse tipo de técnica, né?
E é um trabalho que me dá muito retorno, porque as pessoas me procuram muito para falar sobre as impressões. E as impressões são incríveis, né? Cada pessoa projeta. Eu gosto de pensar nisso, né? Que a pessoa projeta a própria imagem no meu trabalho. É um trabalho espelho, né? E isso deve ter a ver também com a experiência dela, né, de não querer olhar com muita clareza para o mundo real, né, com a perda do marido, sei lá, enfim, isso aí são questões que vão surgir provavelmente, né? Isso se as pessoas conhecerem esse passado da Eva, né? Eu Sim, acredito. mas eu acho que como tem a questão da escuridão, e acho que a escuridão, essa escuridão e essas projeções do escuro são comuns a todos, mesmo quem conhece a história, quem não conhece, acaba tendo sua própria percepção, né? Porque agora a história foi inspiradora, com certeza. Nossa, viajei muito assim nisso. Parabéns, muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada a você. Não, e só um parênteses, quando você fala, é lindo isso, quando você fala, as pessoas projetam sua própria imagem nos trabalhos, e eu fico me perguntando, de novo, né, sobre esse atravessamento, né, esse reposicionamento do sujeito, assim, talvez as pessoas projetem aquilo que elas conquistam ali, né, como uma nova possibilidade de imagem para elas, né? Sim, com certeza. Para além do eu, né? Sim. Porque na verdade é uma imagem que não está clara, né? Ela não tem uma forma específica. Então ela termina de se formar, né, na imaginação de cada um, na projeção, sei lá, na cabeça de cada um. Eu gosto muito desse trabalho. Obrigada por lembrar, porque é raro que as pessoas lembrem. Gente, mais alguém faz alguma pergunta? Então, eu vou agradecer a Sara, né, por esse início de noite luxuoso e essa conversa mágica, né, e fantástica, sobre o trabalho dela, e agradecer também a todos que vieram prestigiar essa conversa e instá-los a revê-la, né, e sugerir aos amigos como material de consulta, porque dentro em pouco, né, ele vai para a nossa página, né, no YouTube, e fiquem atentos, né, porque nós teremos mais encontros. Então, palminhas para a Sara. Tá, gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme, assim, estar com vocês. Obrigada pela escuta, pelo tempo, pelas perguntas, enfim, pelo olhar. E estamos por aqui. Qualquer coisa. Obrigada. Brigadíssima. Tchau, tchau, pessoal. Ok, Tchau, obrigada.